Você já se perguntou por que alguns vendedores conseguem fechar muito mais negócios do que outros? Sim, existe um padrão e hoje eu vou revelar para você quais que são os métodos, ou melhor, o método utilizado pelos melhores vendedores para eles conseguirem vender muito e aumentar a sua taxa de conversão. Então, se você quer aumentar o aproveitamento das negociações do seu time comercial, este vídeo é para você, mas eu já de antemão te alerto que é para você tomar muito cuidado. Por quê? Nós vamos falar aqui de princípios neurocientíficos, psicológicos, que a gente sabe que vender é emoção, é psicologia. Então, apenas utilize essas técnicas para vender algo que de fato vá ajudar o seu cliente. Mas considere se inscrever no canal, ativar o sininho, porque recorrentemente eu estou trazendo conteúdo sobre sistemas de marketing e vendas para pequenas e médias empresas, inclusive se você tem um negócio e quer ajuda para implementar um sistema de vendas estruturado, previsível e escalável no seu negócio, vá na descrição do vídeo, faça a sua aplicação, que a gente identificando que você tem um perfil e está no momento para receber a nossa consultoria, nós entraremos em contato. E se você for gestor de tráfego ou dono de agência, eu tenho uma mentoria chamada Thunder Lab, onde eu ajudo donos de agência a ter um negócio lucrativo que performa sem depender do dono, e o caminho é o mesmo. O link está na descrição. Certamente, você já ouviu falar sobre Spin Selling. Spin Selling é uma metodologia desenvolvida, na verdade constatada por um pesquisador chamado Neil Hackman, que ele entrevistou centenas, milhares de vendedores e identificou um padrão que diferenciava aqueles vendedores que vendiam muito para os vendedores que não vendiam tão bem assim. E assim, ele identificando esse padrão, ele nomeou como SPIN, um acrônimo que significa, em português, situação, problema, implicação e necessidade de solução. E ele percebeu que os vendedores mais bem-sucedidos, eles não tentam convencer os clientes. Eles fazem perguntas que induzem o cliente a entender a necessidade e decidir por si só em fazer a aquisição do produto. E essa estrutura de perguntas ele nomeou como SPIN. E o fracasso dos vendedores em tentar convencer ao cliente se dá por conta de que ninguém quer ser convencido de nada. E também porque o mercado vem evoluindo. Os vendedores já está no consciente coletivo, que eu costumo falar, que ele vai querer te vender a todo custo. Que o vendedor ele vai querer sempre visar o benefício próprio. Por este motivo, quando você tenta convencer um cliente, além de você ajudar a construir uma barreira entre você e o cliente, você vai estar fazendo exatamente o que a maioria das pessoas acham que um vendedor faz: convencer a todo custo a vender o que tem, mesmo quando não precisa. A mágica do Spin Selling é fazer com que o próprio cliente compre pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias razões. Cada pessoa tem uma cultura, tem um histórico de vida, tem uma experiência, enxerga o mundo da sua forma. E quando você faz perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, você está extraindo desta pessoa o motivo pelo qual ela deveria comprar de você. Ela vai falar, ela vai sentir, ela vai pensar nisso. E assim, com os motivos próprios, ela compra de você. Diferentemente de você dar os seus motivos, você quanto vendedor, ficar dando os seus motivos para convencer ela a comprar. E ele percebeu isso, que os vendedores bem-sucedidos, os melhores vendedores, eles não pressionavam, não empurravam venda. Ele sabia fazer as perguntas certas, que extraía as necessidades dos clientes, que faziam eles se autoconvencerem a fazer uma compra. Como eu já tinha adiantado, SPIN é um acrônimo que significa situação, problema, implicação e necessidade de solução. Não necessariamente você vai fazer as perguntas nesta ordem, mas é essencial que todas as perguntas sejam feitas. S, situação. Vamos para as perguntas de situação. O objetivo é você entender o contexto atual do seu cliente. Essas perguntas tem que ter muito cuidado na hora de fazer, porque são perguntas necessárias, porém extremamente chatas. Você vai estar perguntando sobre a situação atual do seu cliente. E se você fizer perguntas demais de situação, vai ficar parecendo um interrogatório. É chato, é exaustivo. Só que, pasme, a maioria dos vendedores travam nessas perguntas. Fazem perguntas de situação
Como é que você capta cliente hoje? Como funciona o seu processo de vendas? Quanto você investe em anúncios hoje? Quais são os seus objetivos? E aí ficam fazendo essas perguntas de situação e a partir daí já faz a oferta do produto. Os vendedores que fazem perguntas de situação, segundo o livro do Spin Selling, são os que têm menor sucesso, menor taxa de conversão. Então, são perguntas essenciais, importantes a serem feitas, só que não podem ser feitas demais, porque senão fica exaustivo, fica chato e também nunca, anote isso, presta atenção, cara, nunca faça perguntas que você conseguiria descobrir olhando na internet, pesquisando mais sobre o seu cliente. Você não vai perguntar se ele está anunciando ou não, se você poderia ir na biblioteca de anúncio e certificar se ele está anunciando ou não. Você não vai perguntar o que ele já respondeu, talvez num formulário de pergunta, o que ele já respondeu para a sua pré-venda. Essas são as perguntas de situação. Na situação, você vai coletar informações sobre o cliente, sobre a empresa, sobre o momento dele, mas é muito bom também que você colete o desejo dele, o estado desejado, a meta, o objetivo. Quais são os planos dele e os objetivos dele também, para daqui a 6 meses, 1 ano, depende do teu negócio, depende do teu funil, tá? Daqui a 3 meses, enfim, eu gosto de perguntar daqui a 6 meses, qual que é o principal objetivo dele para daqui a 6 meses. Você vai estar coletando a informação e já alinhando com o objetivo dele, que aí você encaixa a segunda pergunta, na verdade a segunda categoria de pergunta, que são as perguntas de problema. Onde que está doendo? Aí você tem que puxar, entender quais são os desafios, os obstáculos, por que ele está ali na sua frente, por que ele está interessado no que você vende. Perguntas boas para você fazer neste momento é, cara, se daqui a 6 meses seu objetivo é tanto, o que está impedindo você de chegar neste objetivo? O que te motivou a estar aqui na minha frente agora? Quais são os desafios relacionados a teu segmento, no meu caso, marketing e vendas, que você está enfrentando hoje no seu negócio? Essas perguntas são perguntas de problema que você pode extrair. São perguntas que você consegue extrair quais são os desafios, as dores, onde está doendo, qual que é o problema dele no momento. Essas são as perguntas de problema. Os vendedores que avançam até aí já conseguem fazer vendas melhores. Por quê? Faz o cliente falar quais são os problemas, ele lembrar dos problemas, ele sentir os problemas e aí você já começa a elevar um pouco mais a necessidade, ele começa a gerar mais valor para o que você vai oferecer em sequência. Errado seria, ou melhor, menos eficaz, se você começasse a falar problemas, né? Você tem esse problema aqui, outro. Cara, você vai estar ativando apenas a audição dele, vai estar te escutando e ele não vai estar pensando, não vai estar lembrando, não vai estar sentindo. Quando você faz o seu potencial cliente pensar para te responder, você está ativando vários sentidos dele, fazendo ele lembrar, está fazendo ele falar, está fazendo ele escutar o que ele fala. Então fica muito mais imponente a necessidade, os desafios ficam muito mais fortes quando ele pensa, ele fala, por mais que você saiba de qual é salteado. Spin não é sobre você perguntar para saber. Spin é sobre você perguntar para o seu cliente sentir. Boa? E aí nós avançamos para a próxima categoria de perguntas, que são as perguntas de implicação. As perguntas de implicação elas são poderosíssimas, porque traz para o cliente à tona o que talvez ele não esteja pensando, que são as consequências negativas dele continuar com os problemas, as implicações negativas dele continuar com aqueles desafios, com aquelas dores. Tipos de perguntas para você fazer nesta hora cara, se você não fizer nada para mudar e daqui a 6 meses você continuar com esses desafios, como que vai estar o teu negócio? Outra pergunta cara, por que você quer alcançar esse objetivo em 6 meses? Por que não continuar do jeito que está? Cara, por que você quer crescer? Qual que é a consequência inevitável se você continuar do mesmo jeito? O que vai acontecer com você, com a sua vida? Essas informações que você tem que extrair dele nas perguntas de implicação, para ele sentir que se ele não fizer nada de diferente, nada vai mudar. E se nada mudar, ele vai alcançar o estado temido dele, o que ele teme. Isso vai fazer ele lembrar, pensar nisso, viver isso com as perguntas de implicação. Porém, as perguntas de implicação, por mais que inflame o problema, faça ele sentir muito que ele precisa mudar, senão o caminho vai ser inevitável, o caminho negativo, ela não
faz as pessoas agirem. Ela faz a pessoa sentir, mas não faz ela agir. O que faz ela agir são as próximas perguntas, que é de necessidade de solução. Ou seja, cara, quais são as consequências positivas dele alcançar o que ele deseja? Como assim? Se ele alcançar a meta dele, como isso vai impactar positivamente a vida ou o negócio dele? Melhor, se ele tivesse te conhecido há 3 meses atrás, se ele tivesse te conhecido há 6 meses atrás, se ele tivesse contratado a sua solução, e ele hoje tivesse alcançado o objetivo dele, tivesse resolvido esses problemas, como que estaria o negócio, a vida, a situação dele? Ele vai pensar no lado positivo. Você vai transportar ele por um estado futuro positivo. Vai sentir felicidade, vai viver aquilo. Vai, cara, eu quero sentir isso, eu preciso disso. E aí, depois disso, depois de fazer essas perguntas de necessidade de solução, é quando você vai apresentar o teu produto ou o teu serviço para encaixar perfeitamente nas necessidades que ele falou que tem, ou seja, nos problemas, nas dores, e para ajudar ele a alcançar o estado desejado, para ele viver de fato, ele imaginou que vai viver. Mas, num pitch de vendas, numa estrutura de vendas, o spin é apenas a investigação. É quando você faz perguntas para ele, para extrair as necessidades implícitas e explícitas dele. Só que um pitch de vendas, para ele ser eficiente de verdade, ele tem 4 etapas, que é a abertura, a investigação, que é o spin, a demonstração de capacidade, que é a sua apresentação da sua solução, e a obtenção de compromisso, que é o fechamento. É justamente isso que eu te ensino nesse vídeo que está na tela. Como você aumentar absurdamente o seu aproveitamento em vendas em 4 etapas no pitch de vendas. Clique e assista agora.